Oi gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos produzir juntas a bolsa borro, que é essa fofa que está aqui do meu lado. É a primeira vez que eu fiz essa peça, confesso que eu achei ela um pouco trabalhosa, porém ela é muito apaixonante. Vocês gostaram, me pediram, fizemos juntas através de lives no nosso Instagram. E se você acompanhou, você conseguiu já produzir a sua, e caso você não tenha acompanhado, então agora é a sua oportunidade, né? A primeira vez que eu fiz ela, como eu falei, eu achei ela um pouco trabalhosa, mas com a prática a gente vai pegando gosto e vai amando essa peça. Vocês podem ver que eu já tenho várias aqui ao meu redor e eu vou fazer hoje junto com vocês a sexta peça dessa bolsa borro. Vou pegar ela aqui para mostrar para vocês um pouquinho mais os detalhes. Então ela é uma bolsa super planejada, aquele estilo bem gringa, né, que a gente está acostumado a ver no Instagram. Então vocês podem ver que ela tem muitos detalhes e muitos acabamentos, né? Tem esse tassel lindo, tem essa aba, tem a alça de mão e todos esses acessórios incríveis da Casa de Palha Acessórios. E claro, o nosso fio de malha premium, o nosso queridinho da Amorino Fios. Então, bora produzir juntas essa peça que eu tenho certeza que vocês também vão se apaixonar por ela. Então, gente, para a produção da nossa bolsa borro, nós vamos precisar de alguns materiais que eu vou mostrar aqui para vocês agora. E esses materiais, eles são específicos para esse modelinho que nós vamos produzir hoje, tá? Durante a produção e a montagem dessa peça, eu posso mostrar para vocês alguns outros materiais que a gente pode estar utilizando e também deixar essa peça com um formato diferente. Então, eu vou começar falando com vocês sobre as agulhas, tá? Todo mundo sabe que eu sou muito apaixonada por essa agulha aqui, que é a agulha da Prym ergonômica, né? E essa aqui é uma agulha de um material de resina. Então, para essa peça em especial, como é uma peça que eu gosto de fazer os pontos bem apertadinhos para ela ter bastante estrutura, eu resolvi trabalhar com agulha de metal e não utilizar ela pela possibilidade de fazer uma força maior aqui nela e poder quebrar, tá? Então, das agulhas de metais, a que eu mais me adaptei para a utilização nessa peça é essa agulha aqui, que é a agulha número 5,5 da Tulip. Essa agulha aqui, eu achei ela muito confortável aqui na pegada, tá? Ela tem um cabo ergonômico e eu utilizo a numeração 5,5 para essa bolsa justamente para ela ficar mais firme, né? Uma bolsa bem durinha. E se você não tem uma agulha com um cabo assim emborrachado, né, de metal, você pode utilizar as agulhas tradicionais, essa aqui, por exemplo, né? São agulhas que você acha facilmente em armarinhos. Essa daqui, por exemplo, é uma número 7, mas eu estaria indicando utilizar a agulha número 5 ou número 6. Então, eu vou utilizar com vocês hoje essa aqui, vermelha, da Tulip, número 5,5, tá? Então, além da agulha, nós vamos precisar de cola para artesanato, né? Eu utilizo essa daqui, que é a Tech Bond número 2 ou número 3. Vamos precisar de agulha de tapeçaria, tesoura e uma alicate. E todos os acessórios que eu vou falar agora são da nossa loja online de acessórios, que é a Casa de Palha Acessórios. Então, eu vou estar utilizando a alça de corrente fechada lixada, que é essa daqui, é uma alça maravilhosa. Eu vou utilizar os metais na cor ouro velho na nossa aula de hoje. Esse aqui que é o fecho grande de bolsa, que é desse modelinho aqui, também ouro velho. O mosquetão oval pequeno. E o terminal para tassel, tá? 2 unidades do tamanho médio. E para o fechamento, tanto do terminal quanto do fecho, nós vamos precisar de uma chave Allen, número 1,5, tá? Então, para a produção da nossa bolsa borro hoje, eu escolhi o nosso fio de 36 milímetros na cor cappuccino. Nós vamos começar, então, fazendo o círculo mágico e colocando dentro do nosso círculo 6 pontos, tá? Então, aqui eu vou deixar o círculo mágico pronto e aí sim nós vamos começar a contar os pontos. Para essa peça, além de utilizar uma agulha de numeração menor,
é legal a gente fazer os pontos um pouquinho mais apertados que a gente costuma fazer. Porém, nessa primeira volta aqui do círculo, eu não indico fazer muito apertado para não ficar muito difícil de fazer os pontos da segunda carreira. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a gente conta aqui pelas correntinhas de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, aqui a gente vai fechar o nosso círculo. Não precisa puxar muito até fechar essa bolinha para não ficar difícil de fazer os pontos. E a gente vai fechar melhor na segunda carreira, tá? Ó, então aqui a gente vai alongar um pouquinho esse elo aqui que tá na nossa agulha. E aqui no nosso primeira correntinha formada no primeiro ponto, a gente vai levar a agulha lá de trás pra frente, fazendo o fechamento invisível do nosso círculo mágico. Dessa maneira que eu levei lá pra trás. E aqui, pra gente saber onde é o primeiro espaço que a gente coloca o nosso ponto, ó, se eu ajeitar ele aqui, aqui é o nosso círculo. Se eu deixar essa laçadinha aqui um pouquinho mais pra frente, a gente consegue ver que é exatamente lá naquele primeiro nozinho do círculo mágico, onde tem essas duas perninhas, que a gente tem que colocar a nossa agulha para sair aqui atrás, no centro do ponto, exatamente embaixo dessa correntinha aqui. Então, aqui a gente vai entrar embaixo dessa laçadinha que a gente levou aqui, sem perder a laçadinha, e colocar aqui nesse centro para fazer o nosso primeiro ponto baixo centrado. Aí a gente vai pegar o fio do trabalho, trazer para frente e laçar naquela laçadinha aqui de trás. Laçar e fechar as duas. Nessa primeira parte aqui, a gente não vai esconder esse fio aqui, porque é com ele que a gente vai fazer o fechamento desse buraquinho aqui do nosso círculo mágico nessa segunda carreira. E essa segunda carreira aqui, ela é inteira de pontos com aumentos. Então, a gente vai colocar 2 pontos para cada ponto anterior. Então, esse primeiro aqui, eu vou fazer só um. E eu vou deixar para colocar o segundo aqui no final, tá? Que eu acho mais confortável. E aqui no próximo, ó, sempre saindo aqui atrás, embaixo dessa laçadinha, no meio das duas perninhas do ponto, é onde a gente vai fazer os nossos pontos. Eu vou começar a fazer os pontos baixos, então. 2 pontos para cada ponto anterior. E aqui eu já vou começar a fazer os meus pontos um pouquinho mais apertado do que eu costumo fazer. Então, ó, eu só levanto, dou a alturinha do ponto, laço e fecho mais justinho, tá? Ó, levantei, laço e fecho. Então, essa é uma peça que eu sempre vou cuidando para apertar os pontos um pouquinho mais que o normal, se eu quiser dar aquela estrutura bem legal para essa bolsa borro. E na nossa primeira carreira, a gente fez o círculo mágico, colocou 6 pontos e com o fechamento invisível, totalizaram 7 pontos. Então, aqui nessa segunda carreira, a gente precisa de 14 pontos, porque a gente está fazendo os pontos duplos, né? Tô chegando aqui, ó, no meu último espaço de ponto. Passo os meus 2 últimos. E aqui, lá naquele primeiro onde eu fiz só um, eu vou fazer o último aqui por esse lado, que eu acho melhor de juntar eles, tá? Então, aqui eu venho no mesmo espaço onde eu fiz o meu primeiro. Ó, e faço o último. E aqui a gente consegue contar 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Então, aqui eu vou alongar novamente um pouquinho essa laçadinha para poder fechar aqui na nossa primeira correntinha. E aí, agora aqui nessa parte que a gente vai puxar esse fio aqui de trás para fechar bem esse buraquinho aqui do centro, tá? Então, vocês puxam aí, ó, para deixar ele bem fechadinho. E aí, agora nessa carreira aqui, a gente vai aproveitar para já arrematar esse pedaço de fio, tá? Então, aqui, puxei a laçadinha. Aqui na primeira correntinha, de trás para frente, eu vou levar esse elinho lá para trás.
E já vou pegar esse fio aqui pra gente esconder aqui no centro dessa próxima carreira, tá? Ó, deixo ele aqui. E eu vou entrar já nesse primeiro ponto aqui, baixo centrado, onde a gente passou essa laçadinha aqui pra levar lá pra trás. E trazer o fio do trabalho pra frente, laçando, ó, fechando ali no elinho de trás e já escondendo esse pedacinho aqui pra gente já arrematar. E laço e fecho o nosso primeiro ponto da terceira carreira. Então, essa carreira aqui nós vamos fazer um ponto com aumento e um ponto sem. Então, aqui eu comecei com um sozinho e vou pro próximo, que vão ser 2 juntos, no mesmo espaço de ponto. E o seguinte, um sozinho. Então, a gente vai intercalando pontos com aumentos e pontos sem aumento nessa terceira carreira. Sempre fazendo os pontos mais justinhos, para a gente dar a estrutura necessária que essa peça pede. E vai ficando dessa forma. Então, eu cheguei aqui no meu último ponto, eu fiz um ponto sozinho, e agora eu vou fazer um ponto duplo. Estou finalizando de esconder a minha pontinha aqui do meu círculo mágico. E aqui o meu primeiro ponto foi o ponto simples, então fechou certinho os pontos intercalados. Novamente, nós vamos fazer o fechamento invisível aqui no nossa primeira correntinha entre o primeiro e o segundo ponto, levando esse elinho lá para trás. E é exatamente sempre nesse primeiro ponto onde a gente vai entrar bem no centro. Então, saindo aqui atrás, no meio dessas duas perninhas, embaixo sempre dessas laçadinhas aqui. Trazendo o fio do trabalho para frente e fechando aqui o nosso primeiro ponto da quarta carreira. Nessa quarta carreira, a gente vai colocar os aumentos sempre em cima do ponto anterior que está sem o aumento. Então, exatamente aqui nesse meu primeiro, eu tenho um ponto sozinho. Nele, eu vou colocar 2 pontos juntos. E aqui onde a gente fez o aumento na carreira anterior, que tem 2 juntos saindo, a gente vai colocar um em cima de cada. Então, aqui nesse primeiro, eu já começo com mais um ponto. Ou você pode começar só com um e fazer esse segundo aqui, quando chegar aqui no final, igual eu fiz lá na outra carreira, tá? Isso é a escolha de vocês. E aqui, aonde tem o meu aumento, a gente vai fazer 2 pontos simples. Um para cada apenas. Um para esse. Um para esse. E aqui, chega no meu ponto simples, nós novamente faremos um aumento. Então, essa quarta carreira, ela vai funcionar inteira assim. E vai ficar na ordem de um ponto com aumento e 2 pontos simples. Um ponto com aumento e 2 simples. E a gente vai fazer assim até o final dessa quarta carreira. Então, eu tô chegando aqui nos meus 2 últimos pontos, que é em cima de um aumento. E aí, eu vou fazer um para cada. E logo eu já me encontro aqui com o meu primeiro aumento, que foi o primeiro ponto da carreira. Então, vocês já podem começar a perceber que se vocês estão apertando mais os pontinhos, a gente está fazendo uma base que já está começando a ficar bem durinha e estruturada. Novamente, alongamos esse elo e fechamos aqui entre o primeiro e o segundo ponto, levando lá para trás. E vamos começar a nossa quinta carreira. Então, nessas bases em pontos, bases circulares, tanto em pontos baixos centrados, baixos ou altos, a gente não pode fazer aumentos em cima de aumentos, porque senão essa base ela não fica assim com esse formato bem redondinho. Se a gente coloca aumentos em cima de aumentos, essa base começa a ficar com bicos. Então, aqui nessa próxima carreira, a gente vai fazer pontos simples e a gente vai colocar o aumento sempre nesse ponto aqui, que antecede o aumento dessa carreira anterior, tá?
Então, aqui a gente vai começar fazendo pontos simples, ó, desde esse nosso primeiro, né, traz pra frente aqui, vamos laçar e fechar o nosso primeiro ponto. E aí a gente vai seguir fazendo mais um ponto baixo simples. E mais um. E aqui são 3 pontos simples. E aqui nesse último, que antecede o aumento anterior, a gente vai colocar o nosso aumento, tá? Então, aqui, antes do aumento da carreira anterior, a gente vai fazer um aumento nessa quinta carreira. Isso, na quinta carreira. Então, aqui ficou o nosso aumento, antes do aumento da carreira anterior. E em cima do aumento da carreira anterior, a gente já volta a fazer o ponto simples, tá? Então, a sequência dessa carreira, ela ficou 3 pontos simples para um ponto com aumento. Ó, então, fiz os meus 3 pontos simples e agora, antes do aumento da carreira anterior, um aumento aqui. Então, nessa quinta carreira, a gente vai seguir nessa ordem até o final. Ó, são 3 pontos simples, que pegam exatamente 2 em cima do aumento anterior e mais um. E em seguida o nosso ponto com aumento. Então, seguimos dessa forma até fecharmos essa carreira. Então, eu cheguei aqui no nosso último ponto, fazendo 3 pontos simples e um aumento. E como eu iniciei com os 3 pontos simples, exatamente aqui no último, a gente vai fazer o nosso aumento, fechando essa nossa quinta carreira. Vamos alongar novamente esse alinho. Entre o nosso primeiro e o nosso segundo ponto, a gente vai fazer o fechamento invisível. E na nossa sexta carreira vai ficar bem fácil, porque nós temos exatamente 3 pontos sem aumento e um com aumento em cada lado, né? E o nosso aumento nessa carreira sempre vai ser no nosso ponto do meio desses 3 que estão sozinhos. Então, nesse primeiro aqui, onde a gente vai começar o nosso fechamento, o nosso primeiro ponto aqui do fechamento da carreira, ó, ele começa exatamente no primeiro ponto sozinho e logo já vem o ponto do meio dos nossos 3 sozinhos. Então, aqui a gente já faz um aumento no ponto do centro dos 3 sozinhos da carreira anterior. E aí a gente vem com pontos simples, um para cada, até chegar novamente nesses 3 pontos sozinhos que estão na carreira de baixo. Ó, cheguei aqui no primeiro. E no ponto do meio desses 3 é onde a gente coloca o nosso aumento. Então, o nosso aumento vai aqui. E aí, a sequência dessa nossa sexta carreira sempre vai ser 4 pontos sozinhos, um aumento. 4 pontos sozinhos, um aumento. Então, aqui eu fiz o meu aumento e venho meus 4 pontos sozinhos. Então, além de contar esses 4 pontos sozinhos, a gente sempre tem que se atentar para ver se tá batendo no ponto do meio dos 3 sozinhos da carreira de baixo, né? Então, dá para fazer essas 2 conferências. Ó, fiz os meus 4 pontos sozinhos e aqui vem o meu ponto com aumento. E aí, nessa sexta carreira, a gente vai seguir essa sequência também até o final. Sempre cuidando para apertar bem os pontos. A gente não pode fazer tão apertado para ir deixando a nossa base toda deformada, né? Mas sim fazer apertado para ela ficar uma base bem durinha e estruturada. Ó, à medida que essa base está crescendo, a gente pode apoiar ela na mesa e ver que ela está ficando bem plana, né? Bem certinha. Então, aqui a gente fez, ó, 3 pontos sem aumento, vou pro quarto e no centro do ponto sozinho de baixo, colocaremos o nosso aumento.
E assim a gente vai fazer até o final. Então, gente, tô chegando aqui no finalzinho da sexta carreira. Finalizando os meus pontos simples, ó. E aqui vocês podem ver que bate certinho, porque nós começamos com um ponto sozinho e logo já fizemos o aumento. E aqui no final, os meus 3 últimos pontos foram pontos simples, fechando certinho os 4 pontos simples, né? Então aqui novamente a gente vai alongar esse elinho e fechar com fechamento invisível e de trás para frente entre o nosso primeiro e o nosso segundo ponto. E exatamente nesse primeiro ponto aqui que a gente passou essa laçadinha para fechar, a gente vai laçar o nosso ponto aqui com a linha de trás e fechar o nosso primeiro ponto da nossa 7ª carreira. Aqui na nossa 7ª carreira, ela é uma carreira bem simples, porque a gente vai fazer ela inteirinha sem aumentos. Então, a gente vai seguir ela inteira, colocando apenas um ponto para cada ponto anterior, tá? Então, a gente vai fazer nessa carreira inteira pontos simples. Um ponto para cada ponto anterior. Então, independente se tem aumento ou não aqui na carreira de baixo, nós vamos seguir fazendo um pontinho para cada. E vamos seguir assim até o final dessa 7ª carreira. Então, gente, cheguei aqui no meu último ponto da 7ª carreira, onde a gente fez só pontos simples em volta dessa base toda. E a gente tem uma base, olha, super redondinha, tá ficando linda e bem retinha. Então, nessa 7ª carreira, é a carreira onde a gente precisa definir qual vai ser o tamanho dessa nossa bolsa borro, tá? Ó, aqui, com essas 7 carreiras, a gente tá com uma medida de 17 centímetros, tá? Quase 18. E aí eu vou mostrar aqui para vocês 2 peças que eu tenho em 2 tamanhos diferentes, que eu falo que é M e G, né? Ó, essa daqui é um tamanho M, aonde aqui na 7ª carreira eu defini que já estava bom o tamanho dela e que eu precisava começar a virar essa minha aba para começar a dar o formato da bolsa, né? Porém, essa aqui foi a primeira que eu fiz e eu achei o tamanho dela pequeno porque o meu celular não cabe nela. E aí eu resolvi fazer um tamanho um pouco maior, que eu acho que ficou um tamanho perfeito para qualquer tipo de celular e de peças que vocês queiram colocar dentro. Esse tamanho aqui ele já fica ótimo para colocar vários produtos dentro, cabe bastante coisa, porém celulares maiores não cabem. E aí a gente tem a segunda opção, que é esse tamanho aqui, que é o tamanho que eu chamei de G, e ele tem um pouco mais de diâmetro, né? Fazendo com que o celular caiba perfeitamente dentro dela e várias outras coisas, porque ela é uma bolsa super espaçosa. E aí agora, a partir das próximas carreiras que a gente fizer, eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer na aula de hoje esse aqui, o tamanho maior, e vou falar para vocês como vocês vão fazer para continuar, se vocês quiserem fazer esse tamanho aqui, que é o tamanho menor, tá? Então aqui, chegando na 7ª carreira, se vocês quiserem fazer o tamanho menor da bolsa borro, a gente já vai começar a fazer as carreiras virando. Então, se você chegou até aqui na 7ª carreira e fez essa carreira de pontos simples e o tamanho para você já tá ok, você vai fazer mais 2 carreiras inteiras em pontos simples, que ela já vai começar a fazer a virada, tá? Para começar a fechar essa aba. E se você for fazer a bolsa igual eu vou fazer aqui na aula de hoje, do tamanho um pouquinho maior, você me acompanha nessa próxima carreira, porque a gente vai ter mais uma carreira com aumento e depois a gente vai começar a fechar essa base, tá? Então, só para resumir, se você for fazer o tamanho menor, chegando aqui na 7ª carreira, você vai fazer mais 2 carreiras com pontos simples, totalizando 9 carreiras na base da bolsa menor. E se for a maior, a gente vai continuar a aula agora. Então aqui, finalizando essa 7ª carreira,
a gente vai alongar um pouquinho esse elo e vai passar aqui, fechando, né, entre o primeiro e o segundo ponto, passar para a nossa 8ª carreira, que vai ser a nossa última carreira com aumento, para dar um pouquinho mais de tamanho nessa peça. Vou fazer o primeiro ponto aqui, no nosso primeiro ponto, a gente acabou de passar esse elinho ali para trás. Vou laçar e trazer para frente, engata ali no elinho de trás, fazendo o nosso primeiro ponto dessa 8ª carreira. E essa 8ª carreira, a gente vai fazer 5 pontos sozinhos, então a gente já pode começar por esse, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. E o 6º ponto vai ser o ponto com aumento, que a gente vai colocar 2 pontinhos, tá? Vou soltar aqui um pouquinho de fio e a gente vai fazer essa 8ª carreira dessa forma. Sempre 5 pontos sozinhos e 1 ponto com o aumento. Então aqui fechei os 5 sozinhos, 1 com aumento e vou para os 5 sozinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Quando chega aqui no 5º, você já começa a perceber que a peça tá pedindo aumento, que o ponto, ó, ele vai ficando mais tortinho para sua direita. Então, aqui a gente vem e coloca 2 pontos juntinhos, fazendo o aumento, e aí ele já ajusta novamente para você continuar os próximos 5 pontos sozinhos, tá? Então essa 8ª carreira vai ser dessa forma até o final. Então aqui eu tô chegando no nosso último ponto dessa 8ª carreira e deu certinho aqui, ó, começamos com 1, 2, 3, 4, 5 sozinhos e fizemos o aumento. Então eu segui fazendo 5 pontos sozinhos e um aumento. E aqui no final, tenho aqui, ó, o meu aumento. 1, 2, 3, 4, 5 pontos sozinhos. E o meu último ponto é exatamente onde eu vou finalizar com um aumento. E aí fechou certinho essa 8ª carreira. E aqui chegou a hora de a gente começar a fazer as últimas 2 carreiras, onde a gente vai fazer inteira novamente em ponto baixo simples, para começar a virar essa peça. Então, a diferença do tamanho das 2 peças é apenas de uma carreira e faz toda a diferença no tamanho final da bolsa, tá? Então, aqui eu vou alongar um pouquinho esse elo. Vou finalizar com fechamento invisível aqui na minha primeira correntinha, levando lá para trás. Entro aqui nesse primeiro ponto, centrado. Trago o fio do trabalho para frente. Laço, fecho os 2 e aqui tá o nosso primeiro ponto da nossa 9ª carreira. E agora a gente vai fazer 2 carreiras sem aumentos, tá? E aí agora, nessas 2 carreiras sem aumento, a gente já precisa começar a fazer os pontos direcionando para curvar essa base, tá? Naturalmente ela vai curvar se a gente fizer sem aumentos, tá? Mas o que eu gosto de fazer é já virar ela dessa maneira e começar a fazer os meus pontos direcionando, ó, pro fechamento, tá? Levando ele mais para trás, dessa forma. Então aqui a gente vai fazer essas 2 carreiras de ponto simples, ó, essa primeira já direcionando. E eu vou fazendo os pontinhos, né, na mesma tensão que a gente veio fazendo durante toda essa base, tentando direcionar eles para o fechamento, tá? E aí eu faço um pouco de ponto, vou fazer mais alguns aqui, e a gente já vai parando e moldando essa base com as mãos, tá? Ó, deixa eu fazer mais alguns pontinhos e já vou mostrar para vocês. Sempre, ó, um para cada. Um pontinho centrado para cada ponto baixo anterior.
Ó, aqui a gente para, por exemplo, olha só, vocês já conseguem perceber que ela já começou a virar, né? E aí, o que eu gosto de fazer? Apoiar ela na mesa e ir dando o formato aqui que a gente precisa para nossa peça. Ó. E ela já começa a ficar os pontinhos virados, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma até o final dessa 9ª carreira. E eu volto no início da 10ª para a gente ver como ficou aqui essa 9ª carreira e continuarmos fazendo a 10ª. Então, a gente vai até o final, fazendo um ponto baixo para cada ponto anterior e sempre parando e moldando esses pontinhos com a mão. Então, aqui, gente, cheguei no último ponto da minha 9ª carreira e fui ajeitando com a mão, como eu mostrei para vocês, e a gente já tem, ó, uma base levemente já ovalada. E agora a gente vai continuar fazendo a nossa última carreira todinha novamente, sem aumentos, com ponto simples, para dar mais uma elevada aqui nessas laterais, subir ela mais um pouquinho e fechar ainda um pouquinho mais, né? Então aqui, ó, entre o nosso primeiro e o nosso segundo ponto, como todas as carreiras, eu vou levar esse elinho lá para trás, fazendo um fechamento aqui invisível, ó, vocês podem ver, ele fica perfeito, sem marcação. E sempre no primeiro ponto, onde eu levei esse elinho lá para trás, eu vou entrar fazendo o meu primeiro ponto baixo dessa próxima carreira, que é a nossa 10ª carreira. Coloco no elinho ali que eu levei ali para trás, laço e fecho os dois, tá? E aí aqui a gente vai seguir da mesma forma que essa última carreira, fazendo um ponto para cada, novamente posicionando esses pontos, ó, para cima, né? Não vindo para cá, que a gente tem o hábito de fazer. Então, sempre posicionando eles já para a curvatura ideal dessa peça. E sempre parando também, né? E dando aquela ajeitadinha, né? Então, a gente vai dar uma altura aqui bem legal. E a gente tá na última carreira da nossa base. E a gente só vai fazer mais essa carreira e o acabamento, tá? Então, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada um, igual a última carreira ali que a gente fez. E vamos até o final fazendo assim, e volto aqui para mostrar para vocês o fechamento dessa última carreira e o início da nossa carreira de acabamento. Ó, então, ele vai ficando dessa maneira. Então, gente, tô chegando aqui no meu último pontinho dessa carreira e a gente já tá com a nossa base praticamente pronta. Olha aí, lindona que ela ficou, bem curvadinha, tá? E agora a gente só vai fazer o acabamento aqui, a finalização, e tá pronta essa primeira metade da nossa bolsa. Então aqui a gente vai fazer da mesma forma que estávamos fazendo, entre o primeiro e o segundo ponto, levamos esse elinho lá para trás, e para fazer essa nossa carreira de acabamento, exatamente aqui nesse elinho que a gente levou para trás, vou mostrar para vocês, ó, exatamente aqui nessa laçadinha que a gente passou aqui, ó, para levar ali para trás, a gente vai entrar só em um dos elinhos dela, porque ela tá dupla, né? Ó, dessa forma aqui, a gente vai pegar apenas um elinho dela e engatar ali na nossa laçadinha de trás, tá? Então ficou uma perninha aqui para baixo. E aí a gente vai laçar e trazer o fio do nosso trabalho para frente, dessa forma. E aqui a gente vai iniciar uma carreira de ponto baixíssimo, tá? Então, a gente vai entrar apenas na correntinha de trás aqui, pegando sempre a correntinha e aquele nozinho ali de dentro, ó, peraí. Aqui, ó, sempre a correntinha e o nozinho, tá? A correntinha e o nozinho. Então, eu vou entrar aqui, laçar o fio do trabalho, trazer pra frente, ficando com duas laçadinhas na agulha e já vou passar direto por baixo dessa, tá? E a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos de acabamento. Então, ó, entrei aqui, já colocando na laçadinha e, ó, nesse nozinho ali de trás. Ó, nesse e nesse, tá? Trago pra frente, laço e fecho. Aqui a gente tem que cuidar também
com a tensão dos pontos, para todas as correntinhas ficarem no mesmo padrão, né? Não ficar uma mais larga, uma mais apertada. Essa carreira de ponto aqui, ela vai ajudar a dar ainda mais estrutura para a lateral da nossa bolsa, tá? Ó, então a gente tá formando essa carreirinha aqui de pontos baixíssimos, dando um acabamento para nossa bolsa. E esse acabamento aqui, ele dá um super diferencial na hora de unir as duas partes da nossa bolsa, tá? Então a gente vai fazer ele dessa forma, ó. Eu sempre entro aqui e a agulha já passa direto, entrando no elinho lá de trás. E cuidando para todos os elinhos ficarem com o mesmo distanciamento, tá? E olha só como fica aqui na lateral, ela vai dar ainda mais uma alturinha e um acabamento bem lindo. Então eu vou fazer assim até o final dessa carreira e lá no finalzinho eu volto para mostrar para vocês como a gente vai finalizar. Então tô chegando aqui no finalzinho da minha carreira. Ó, entrei no penúltimo espaço de ponto e aqui foi o nosso começo, ó, saindo desse pontinho aqui e aqui ainda tem um último. Eu venho até esse último fazendo meu ponto baixíssimo e aqui, para unir esse ponto com esse ponto, nós vamos cortar esse fio aqui do trabalho, trazer tudo para frente e fazer esse último fechamento aqui da seguinte forma. A gente vai entrar aqui com a agulha, ó, embaixo das duas correntinhas do nosso primeiro ponto, trazendo esse ponto aqui, esse restinho de fio para cá. E aí a gente formou já aqui em cima a laçadinha. E agora, para formar a laçadinha desse lado aqui e fazer o fechamento perfeito, a gente precisa entrar aqui de dentro para fora, ó, saindo com a agulha exatamente nessa nossa última correntinha e puxando esse pedacinho aqui para dentro, ó. Fechando essa última correntinha, fazendo o acabamento, ó, perfeito, tá? Não dá pra ver onde começou e aonde finalizou. Esse pedacinho de fio aqui, a gente vai pegar uma agulha de tapeçaria, colocar ele e a gente vai passar dentro desses nozinhos aqui para poder já esconder e colar fazendo o acabamento. Aqui eu costumo colar o acabamento, tá? Porém, se você aí prefere costurar para deixar mais seguro ainda, você pode fazer como você achar melhor. Ó, eu passo por dentro de alguns pontinhos e aí venho com a minha cola, esse aqui é Tec Bond de artesanato. Vou levantar aqui esse fio e fazer um pontinho de cola lá bem lá dentro, tá? Coloco de 1 a 2 pinguinhos, com bastante cuidado para não deixar ela pingar pela peça, porque se pingar na peça vai estragar o tecido. E aí a gente vai deixar ali prontinho, esperando colar, tá? E aí a gente precisa, para nossa bolsa borro, como vocês já devem imaginar, duas partes dessa daqui. Eu já deixei a outra parte pronta, né, para adiantar aqui para o nosso vídeo. Então aqui estamos as nossas duas partes e vocês precisam ter duas aí também. E agora a gente vai fazer os detalhes da nossa peça para depois unir todas as partes e fazer o fechamento da bolsa, tá? Então aqui a gente vai reservar essas duas partes e iniciar os detalhes. Então, gente, para começar os acessórios da nossa bolsa, vou mostrar aqui para vocês. A gente vai começar fazendo essa abinha aqui, tá? Ela é posicionada assim, desde aqui de trás até aqui na frente. Vamos fazer o tassel e vamos fazer a alça, tá? Com a aplicação aqui dos terminais, tá? Então, a gente vai começar pela nossa aba. Para fazer a nossa aba, para a bolsa menor, quem fez aí a bolsa M, que é ali onde chegou as 7 carreiras, fez mais 2 de pontos simples, fazendo 20 correntinhas já são suficiente para essa aba. E para quem for fazer a bolsa maior, que nós vamos fazer agora, eu vou fazer 23 correntinhas, já vai ser suficiente. É claro que aqui eu estou fazendo com agulha 5,5 e com a tensão de pontos que é minha. Porém, o ideal é você ter as duas bases da sua bolsa aí
por exemplo, aqui o tamanho que deu a sua, né? Colocar uma de frente para outra e depois que você fizer, medir para ver se deu certinho. A aba ela vai precisar contornar essa segunda carreira aqui e chegar até no outro lado, aonde vai ter o nosso fecho, tá? Então eu vou começar aqui, essas duas opções de pontos que eu tô dando para vocês, é o que dá certo para mim, porém pode ser que vocês façam e cheguem aí no final e vejam que precisam ajustar. E aí é a questão de a gente desmanchar e fazer novamente, né, para ir pegando cada vez mais o jeito. Então, para mim, eu sei que dá certo as 23 correntinhas, então eu vou fazer as correntinhas aqui. Então, são 23 correntinhas usáveis, tá? Quando eu faço as minhas correntinhas, eu já utilizo desde o meu primeiro nozinho aqui. Então, eu faço dessa forma e esse primeiro pontinho aqui, ó, eu já utilizo. Tem gente que puxa, faz um nó e começa a partir daqui. Então, são 23 correntinhas que a gente vai utilizar. Então, eu já conto a partir dessa. Uma e vou fazer as 23, tá? Correntinhas nem muito largas, nem muito apertadas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, chegando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Com essas minhas 23 correntinhas, eu vou voltar fazendo pontos baixos para cada correntinha. Então, vou pular aqui a primeira e eu vou laçar e trazer o meu fio para frente. Nessa parte aqui da bolsa, eu gosto de me preocupar em deixar sempre o fio aqui, ó, abertinho, viradinho para cima do meu dedo, porque quando eu for puxar, ele vai vir a parte lisinha aqui para frente, tá? Na parte aqui das abas, eu não me preocupo muito com isso, porém, você pode fazer aí, cuidando também, mas nessa parte aqui da aba, eu gosto de fazer assim. Então, aqui eu vou laçar e fechar. E essa parte aqui a gente tem que ter um cuidado, para quando trazer pra frente, não fazer buracos aqui nessa nossa base, tá? Então, o que eu faço? Eu trago pra frente, boto meu dedão em cima, laço e fecho segurando, pra não abrir aqui os buracos e formar buracos aqui nessa nossa aba, pra deixar bem fechadinha a aba, né? Então, aqui a gente vai voltar fazendo um ponto baixo para cada correntinha anterior. E eu vou cuidando para que não forme buraco. Se eu puxo muito aqui, ó, olha só, olha lá atrás, o buraco forma. Então, os pontos eles têm que ser apertadinhos, porém não podem esgaçar essas nossas correntinhas aqui de baixo, tá? Para ficar bem fechadinho. Então, a gente vai fazer esses pontos baixos nessas correntinhas até chegar lá no final. Então, gente, estou chegando aqui no meu último ponto. Meus dois últimos pontos baixos. Vou mostrar para vocês como tá ficando. Ó, e aqui é o meu último espaço de ponto, aquele que é o da minha correntinha que eu falei para vocês que eu utilizo, tá? Então, eu contei com ele. Ó. E as minhas correntinhas ficaram assim, com os pontinhos baixos, ó, bem perfeitinhos, sem buracos. E aqui a gente vai fazer a virada dessa peça. Então, aqui no último, onde eu coloquei o último ponto, eu vou colocar mais 2 pontos no mesmo espaço. E vocês podem ver que aqui ele abre, ó, porque eu tô segurando aqui, que é o meu último pontinho. Se vocês fazem aquele nozinho no começo, não vai acontecer isso. Mas eu já tô adaptada e eu faço dessa forma. E aí, depois de eu fazer o pontinho, eu dou uma puxadinha. E aí, a gente vai virar aqui, voltando, fazendo os pontos baixos. E eu vou prender apenas nessa primeira correntinha esse pedacinho. E também vou deixar ele
pra gente puxar lá no final, porque caso abra aqui na segunda carreira, a gente ainda consegue fechar esse furinho, tá? Então aqui eu vou dar uma seguradinha nele, fiz os 3 pontos e vou voltar aqui, ó, após essa carreirinha de 3 pontos da lateral, meu primeiro espaço de ponto é exatamente de frente pro meu ponto baixo aqui, o primeiro após esses 3, tá? Então aqui eu vou fazer o primeiro ponto, ó, ajeito aqui. E eu vou deixar esse fiozinho aqui ali pra trás pra eu poder mexer nele depois. E vou voltar aqui fazendo um ponto baixo bem na raizinha do ponto anterior, tá? Um pra cada, exatamente um pra cada. Ó, e ficou dessa forma. Os meus 3 aqui na pontinha e sempre um acompanhado do outro aqui nos próximos pontos. E aí eu vou fazendo da mesma maneira, trago pra frente, seguro aqui, ó, quando eu laço. Quando eu vou fechar, eu dou uma seguradinha pra gente não abrir buraquinhos aqui nessa base, tá? E aí a gente vai novamente lá até o final, fazendo um pontinho pra cada. Ficando dessa forma. Ele vai se enrolando um pouquinho aqui no começo, tá? É normal. E seguimos assim até o final. Então, tá chegando aqui no meu último ponto. Ó, então chegou aqui no último, aqui a gente tem aquela partezinha onde a gente virou fazendo a primeira correntinha, né? Então aqui, se vocês forem ver, ó, se for abrir um pouquinho, a gente tem aqui na pontinha um espaço para ponto centrado, ó, aqui. Nesse outro ponto aqui, outro. E a gente precisa fazer só mais um para acompanhar exatamente aqui no outro lado aquele trio de pontos, tá? Então aqui, nesse último espaço onde essa laçadinha tá entrando, a gente vai colocar um ponto baixo. Ó, viradinho pra cá. E aqui a gente tem já o trio dessa ponta, tá? Aqui a gente vai fazer novamente o fechamento invisível, dessa forma. A gente vai alongar um pouquinho esse elinho. E aqui, ó, nessa primeira correntinha, entre esse meu ponto ali bem da ponta e esse aqui do lado, eu vou laçar essa laçadinha aqui e levar lá pra trás. Quando a gente leva lá pra trás, ela quer meio que dobrar aqui, mas ela é assim, ó, viradinha pra cima. E é aqui, exatamente naquele nozinho ali de trás, ó, onde parece um pontinho, que a gente vai fazer o nosso primeiro ponto dessa lateral, tá? Então aqui eu vou passar a minha agulha embaixo desse nozinho que eu levei aqui pra trás. E aqui dentro daquele ponto que parece ser o primeiro ponto centrado, que é a nossa correntinha que a gente virou. Ó, vou sair ali atrás, embaixo dessa cabecinha e no meio das duas patinhas ali, pra trazer o fio do meu trabalho pra frente. Ó, levantar aqui, engatar nesse elinho de trás e fazer o nosso primeiro ponto dessa extremidade. Dessa forma. Nessa extremidade aqui, agora da segunda carreira, a gente vai vir fazendo pontos baixos centrados. E aqui nas laterais a gente vai fazer pontos duplos. Então, nesse aqui é 2, nessa viradinha é 2 e nesse aqui desse lado é 2. Eu vou começar aqui, como ó, ele fica mais viradinho, deitadinho pra cá, eu vou começar fazendo um e vou deixar pra fazer o outro que vai acompanhar ele quando eu voltar aqui nesse lado. Então, aqui nesse próximo, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos, fazendo a virada aqui da minha peça. E a partir daqui, novamente é um para cada, centrado, tá? Ó, no centro do ponto de baixo. É um pontinho para cada até chegar lá na minha outra lateral. E a gente vai fazer lá na outra lateral os pontos duplos, que são os 3 pontos de virada que a gente fez no outro lado. Também serão 2 pontos para cada um. Então, eu vou até o final aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto anterior, tá? Ó.
Então, cheguei aqui no nosso último ponto dessa primeira lateral. E aí, a gente chega aqui na parte do canto, onde a gente tem os nossos 3 pontos juntos. E aqui, a gente vai fazer a virada dessa nossa peça com 2 pontos juntos em cada ponto anterior, tá? Aqui eles ficam um pouquinho miudinhos, é difícil de ver. Mas quando você dá essa puxadinha aqui, consegue ver os Vzinhos, que é o local. Ó, aqui tem um, aqui tem outro e aqui é o outro. Onde a gente vai entrar, ó, sempre saindo aqui atrás, ó, embaixo da cabecinha, nos dois ladinhos ali do ponto. Vou trazer pra frente, vou fazer um e mais um nesse primeiro, um ponto com aumento. Vamos aqui, ó, pro segundo. Aqui. E fazemos 2 pontos novamente. E aqui o último, escondidinho aqui, a gente entra fazendo mais 2. E aí o nosso buraquinho aqui abriu, ó. Por isso que a gente deixa aquele pedacinho de fio lá pra trás, pra poder puxar e fechar esse buraquinho, ó. Então aqui o último dessa nossa viradinha, ó, 2, 2 e 2. E aqui a gente já continua fazendo um ponto simples para cada ponto anterior. Novamente lá até o final. E eu já vou parar aqui, ó, só vou fazer mais umzinho. Puxar ali para fechar o nosso buraquinho. Ó, então ficou dessa forma. O buraquinho ali abriu um pouquinho. E aqui atrás a gente já consegue, ó, com esse fiozinho aqui, fechar bem certinho, ó, ele fica bem fechadinho e depois a gente arremata ele. Então aqui a gente vai voltar até o outro lado, fazendo nossos pontos baixos. Essa parte aqui da aba, eu não aperto tanto os pontos quanto na base da nossa bolsa, né? Mas você pode fazer aí da maneira que você achar melhor, né? Não pode deixar nem muito largo, nem muito apertado. Se a gente deixa muito, muito, muito apertada essa base aqui, ela acaba entortando um pouco, né? Ó, durante a construção ela vai ficando tortinha, mas depois quando a gente fazer a carreira de acabamento, vai deixar ela mais firminha e tirar esse tortinho que ela tá ficando. Então aqui a gente já tá quase chegando na nossa outra lateral. Seguindo, fazendo um pontinho baixo para cada ponto anterior. E vamos finalizar ali naquele canto com os aumentos na lateral. Ó, chegando aqui no penúltimo ponto. Ó, aqui é o meu último ponto, aqui é o meu primeiro, lá onde eu comecei, ó, viram como o ponto ficou deitadinho? Por isso que eu deixo pra colocar o último aqui, nesse lado, tá? Pra não já começar com os dois. E aqui é o meu último ponto dessa lateralzinha de 3 pontos que eu preciso fazer com aumento. Então aqui, nesse aqui, a gente já vai começar colocando os 2 pontos. E esse aqui já tá feito os outros 2, a gente só precisa colocar mais um aqui nesse da extremidade. Então aqui eu venho, faço o meu um pontinho para deixar ele em pezinho aqui. E finalizamos essa parte da aba da bolsa, tá? Ó, agora a gente vai começar já o acabamento, que é o mesmo que a gente deu ali na base. Que a gente vai alongar um pouquinho esse elo. E aqui entre o nosso primeiro e o nosso segundo ponto, na primeira correntinha, a gente vai levar esse elinho lá para trás. Dá aquela levantadinha aqui.
E aí a gente vai colocar a agulha somente em uma laçadinha dessas duas aqui que a gente fez agora. Engata ali na parte de trás. E a gente vai trazer o fio do trabalho pra frente, ó. Começando a nossa carreira de ponto baixíssimo, tá? Aqui esse meu elo aqui ficou muito longo, então eu vou voltar um pouquinho pra dar uma ajustada nele, pra não ficar diferente dos outros, tá? Vou levar ele pra trás de novo, ó, agora ficou mais justinho. Então aqui novamente, vou entrar em um dele, engatei ali atrás e vou trazer pra frente pra gente começar os pontos baixíssimos igual na base da bolsa, tá? Então aqui no próximo eu vou entrar sempre na correntinha e nesse nozinho ali de trás, tá? Exatamente igual a bolsa. E a gente vai trazer pra frente e passar por baixo desse que já está na agulha. Ó, entrou no próximo, nele no nozinho, trago pra frente, laço e fecho, tá? E a gente vai criar aqui nessa base esse acabamento igual da bolsa. Ó. Então, a gente vai fazer um pra cada, sempre cuidando para que todas as laçadinhas elas fiquem na mesma proporção. E independente aqui nesse canto que tenha aumentos, a gente vai seguir fazendo um pontinho baixíssimo para cada correntinha anterior. E aí eu vou passar aqui em volta dessa base toda. Ela já vai acabar se ajeitando mais, como eu falei para vocês, não ficar tão dobrada como tá aqui, ó. E essa carreira vai dar uma estrutura. E aí eu volto aqui no final dela pra gente fazer a finalização juntas, ó. Então esse vai ser o resultado final dessa nossa aba. Então, tô chegando aqui no final. Olha só como eu falei pra vocês, ela já dá aquela endireitada na nossa aba, né? Tô chegando aqui nos últimos pontinhos baixíssimos e vou fazer aqui até o último, ó. Nós começamos nesse ponto aqui, a correntinha tá saindo ali dele. A gente vai até esse aqui da extremidade, faz essa última correntinha e corta para fazer a finalização desse nosso fio. Olha só, um rolo deu certinho para fazer as duas bases da nossa bolsa, mais a aba, tá? E acabou e sobrou esse restinho. Para a bolsa lá no tamanho M, dá para fazer com um rolo e um pouquinho, de 500 a 550 gramas. E para esse tamanho aqui, que é o tamanho maior que a gente está fazendo, vai em torno de 650 gramas. Então aqui a gente vai puxar tudo para frente. E aqui nessa primeira correntinha, onde a gente fez o nosso ponto baixíssimo, ó, que tá saindo dessa daqui, a gente vai fazer esse acabamento aqui de forma manual, levando esse elinho ali por trás, ó. E voltando ele pra cá, precisa sair aqui por trás, essa última correntinha que a gente fez, e leva lá pra trás. Ó, e a gente faz o acabamento ali perfeito. E aqui atrás, novamente, a gente já vai finalizar com uma agulha de tapeceiro. Vou colocar aqui. E vou passar aqui embaixo do nozinho. E de alguns pontinhos e já vou colar. Então aqui eu levanto, coloco o nosso pinguinho ali de cola. E vou deixar colando. E aquele pedacinho lá do nosso começo, das nossas correntinhas, vou fazer o mesmo aqui desse lado. Vou levar aqui por dentro de mais uns pontinhos. E vou colar também. Agora vamos deixar mais essa peça aqui reservada, depois que secar a gente corta. E vamos passar agora para o nosso tassel e para nossa alça. Então aqui já peguei um rolo novo para a gente começar a fazer a nossa alça. E para fazer a alça, a gente vai começar fazendo 4 correntinhas utilizáveis. Então aqui, ó, 1, 2,
3 e 4. Essas 4 correntinhas aqui precisam ser utilizáveis. Então, se você faz aquele nó na primeira e só tem 3, tem que fazer mais uma, tá? E aqui, essa alça, ela é super fácil de fazer e ela dá um resultado muito legal. Então, aqui, ó, a gente vai voltar fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha aqui, ó. Vou entrar aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Trago aqui pra frente e passo embaixo dessa minha outra. Então, ela já virou essa bolinha aqui. E aí, a gente vai deixar esse nozinho aqui pra trás e vai fazer, continuar fazendo pontos baixíssimos nas próximas correntinhas, tá? Então, essa aqui da ponta foi a que eu já usei. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa próxima aqui. Vou laçar e fazer mais um ponto baixíssimo. E em seguida já aparece a próxima, que é essa daqui. Trago pra frente, fechando de um, fechando de outro. E sempre vai ficar 2 aqui na extremidade, mais uma aqui, ó. Então, a gente não vai pular, a gente vai fazer sempre no próximo elinho que tiver disponível. Laça e traz pra frente. Tá? Laça e traz pra frente. Laça e traz pra frente. E aí, fazendo um pouquinho desses pontos, você já vai começar a ver que a sua alça vai começar a se formar. Vou fazer mais um pedacinho aqui para mostrar para vocês. Ó, sempre entrando no próximo, sempre nesses elinhos, tá? Ó. Ó. E ela já começa a se formar. Eu vou pegar aqui, a alça também é uma questão particular. Eu vou soltar da bolsa que eu tenho aqui. Peraí, primeiro, ó. Vou pegar a bolsa aqui pra mostrar pra vocês. E essa daqui eu fiz nesse tamanho, tá? Por quê? Eu não gosto de fazer ela muito larga, porque quando a gente começa a utilizar, ela começa a dar uma cedida, tá? Então, esse tamanho aqui eu gosto sempre de fazer ela mais coladinha a bolsa, onde você consegue colocar a mão e segurar, porém depois ela vai dar uma cedida. Então, eu vou pegar ela aqui pra gente medir ela juntas e eu mostrar pra vocês. A gente vai fazer por ela. Ó, então aqui tá uma doce de leite que eu fiz. Então ela ficou com um tamanho aqui, ó, de 29 centímetros, tá? Então você pode fazer aí de acordo com o seu gosto. Para essa maior, 29 centímetros ficou um tamanho ideal. Então aqui eu vou continuar fazendo dessa forma a minha alça, ó. Sempre entrando no próximo pontinho, na próxima correntinha, fazendo os pontos baixíssimos, cuidando para manter também sempre a mesma tensão de puxada, porque senão a sua alça pode ficar mais fina em algumas partes, se você apertar demais, e mais grossa nas outras, tá? Então aqui a gente tem que ir fazendo, cuidando da tensão de pontos, e aí é só fazer até chegar nos centímetros adequados aí da sua alça. Eu vou fazer aqui até chegar nos 29 centímetros. Então, gente, tô chegando aqui no finalzinho da minha alça. Ó, já comparei aqui com a minha doce de leite e vi que elas estão no mesmo tamanho, tá? E aí aqui, nesse finalzinho, pra deixar ela um pouquinho mais fininha, o que nós vamos fazer? Vou botar aqui. Então, a gente estava fazendo em todos os elinhos, né? Eu vou pular esse aqui, ó, que a gente estava entrando. E vou entrar, pular esse, vou entrar aqui nesse último. Vou fazer um pontinho, só para deixar ela mais fininha para entrar no nosso tassel. E vou voltar aqui, novamente, vou fazer só mais um pontinho baixo aqui nesse penúltimo, tá? Ó, só para afinar a pontinha dela e entrar no nosso suporte. Corto, vou trazer tudo pra cima. E aqui nesse outro lado, ela começou já bem gordinha, né?
eu fiz um pontinho um pouco a mais aqui do outro lado para desmanchar uma perninha dela. E aí aqui eu vou fazer com a agulha de tapeçaria a mesma coisa que eu fiz do outro lado, tentando deixar ela um pouquinho mais fininha aqui, tá? Ó, vou passar nesse aqui. Não tem um padrão aqui, eu só vou pegando alguns elinhos aqui de cima para afunilar um pouquinho ela e fazer uma pontinha para eu poder engatar depois no nosso terminal. Opa. Então aqui já afinou um pouquinho, escapou aqui da minha agulha. Ó, já consegui fazer uma pontinha mais fininha, vou passar só mais aqui. Ó, então a gente fez uma pontinha mais fina aqui e uma mais fina aqui, tá? Então, feita a alça, só faltou o nosso tassel, então vamos fazer ele agora. E para usar de molde para ele, eu vou utilizar aqui que eu tenho uma agendinha, que ela tem em torno, deixa eu medir aqui para mostrar para vocês, de 15 centímetros, certinho, tá? Geralmente eu utilizo meu celular para fazer isso aqui, mas hoje eu vou usar ela e vocês podem utilizar qualquer plaquinha que tenham aí, de madeira, de plástico, tá? É só pra gente enrolar e fazer o nosso tassel. E aí, a gente vai fazer um tassel um pouquinho mais gordo para essa peça, mais redondinho, mais gordinho, né? E aí, para que ele fique com todas as franjas virada para fora, a parte lisa do fio, a gente tem que enrolar ele aqui no caderno, a parte aberta para frente, tá? Então aqui, ó, a gente vai fazer 30 voltas, ó. 1, 2 ali atrás, 3, 4, sempre contando assim, sempre com a parte do fio aberta virada aqui para frente, tá? Então eu vou enrolar aqui contando 30 vezes, ó. Aqui já foi 4 e 5, 6 e volto aqui pra gente continuar. Então, gente, fechei aqui as minhas 30 voltas. Então a gente pode cortar aqui embaixo, ó. E aí eu vou apoiar aqui e vou tirar um pedaço de fio aqui generoso, tamanho aqui do meu tassel pelo menos, ó, pra gente amarrar na parte de cima. Então aqui pra baixo ficou as nossas pontinhas, a gente vai passar aqui por dentro, ó, trazer ele aqui pra cima e vou fazer um nozinho, tá? Ó, 1 e 2. E aí a gente pode tirar ele daqui e aí cortar aqui essa parte de baixo, tá? Eu peguei uma tesoura aqui um pouquinho maior, que facilita no corte dessas franjinhas. Então eu vou vir aqui e vou abrir elas. E aí quando a gente vira aqui, ó, eu falei pra vocês que todas as franjas ficam com a parte fechadinha virada pra frente, né? Elas ficam aqui pra baixo abertas. E aí aqui a gente já vai vir pra parte de fechar essa parte aqui da cabecinha. Ó, então a gente vai apoiar ele aqui. Novamente pegar um pedaço generoso aqui de fio. E a gente vai passar aqui, ó, essa parte demanda um pouco mais de cuidado. A gente vai segurar aqui. Pego aqui mais ou menos no meio do meu fio. E vou enrolar aqui, né, fazendo uma cabecinha no meu taço. Atrás levei esse, puxei, puxo esse aqui pelo outro lado. E aí aqui você pode até colocar um pingente, se você quiser personalizar ainda mais a sua peça, tá? Para essa peça aqui eu deixo livre. E vou fazer dessa forma aqui, ó. Ele vai ficar assim, depois a gente vai ajeitar essas partes aqui. Então aqui do outro lado a gente vai amarrar. E eu gosto de amarrar, ó, deixa eu amarrar e já vou mostrar pra vocês. Sempre pra baixo, tá? E não pra cima dessas partes aqui. Eu vou desamarrar pra ajeitar um pouquinho ele aqui, peraí. Ó, na frente ele ficou assim.
Eu vou amarrar aqui bem nas costas dele, mais para a parte de baixo. Ó, para a parte de baixo e não de cima, tá? Então, dei um nozinho aqui. E vou dar mais um. E ele vai ficar com esse nozinho aqui aparente. Aí a gente vai arrumar esse nó. Aqui eu vou pegar essa parte do nó que ficou pra baixo e não a que ficou pra cima, estão vendo? Vou pegar uma agulha de tapeçaria aqui mais fina que eu tenho. Vou colocar aqui o meu fio. E lá por dentro do meu tassel, eu vou levar lá para cima esse fio, pra gente poder esconder esse nozinho aqui. Então, eu vou aqui por baixo, levando pra ele sair aqui por cima, tá? Ó. Saiu aqui em cima, eu vou puxar. E quando a gente puxar esse nozinho ali, ó, ele tende a virar e entrar, tá? Quando ele virar e entrar, ele vai ficar um pouquinho escondido. E aí a gente pode ajeitar aqui com a própria agulha para esconder bem ele ali embaixo. E aí ele fica assim na parte da frente, tá? Na parte de trás ele fica cruzado. E aí essa perninha que a gente trouxe aqui pra cima, a gente passa lá por baixo pro outro lado. E volta ela lá pra baixo. E aí tá pronto. Aqui a gente agora vai ajeitando a cabecinha dele pra ficar bem bonitinho. Ó, se você tiver dúvida, por exemplo, esse aqui, ó, que tá um pouquinho pra fora, eu puxo ele pra ver qual que tá vindo lá de baixo, ó. E eu já sei qual é pra poder ajeitar. Ó, então aqui na lateral você pode ir puxando todos e deixando essa cabeça bem ajeitadinha. Para o tassel ficar bem bonito, tá? Então você vai ajeitando aí. E aqui ele já tá praticamente pronto, a gente só vai precisar alinhar aqui embaixo, tá? Então a gente vai cortar tudo bem retinho. Se você tiver uma tesoura maior, facilita essa parte. Então, vocês ajeitem aí, mais ou menos de vocês, ó. Eu ainda preciso ajeitar um pouquinho mais, tá? O meu, mas é assim que fica. E aí, agora, a gente vai colocar os metais em todas essas partes para começar a finalização dessa nossa bolsa. Então, aqui a gente tem o nosso tassel, a nossa alça, a nossa aba. E elas que a gente vai começar colocando os metais para depois montar toda a nossa bolsa, né? Então aqui para o nosso tassel, o metal que a gente vai utilizar é o mosquetão oval, lá da Casa de Palha Acessórios. E é bem simples, a gente simplesmente vai prender ele aqui na parte de cima do nosso tassel. Então nesse fiozinho aqui que ficou, é só prender, colocar ele e virar. E tá pronto, né? Simples. Aqui a gente vai para a parte da nossa alça. Aqui a nossa alça, a gente vai precisar cortar mais rente, esse pedacinho aqui. E o tassel, ele tem duas maneiras de ser aplicado. Colado e aplicado também com esse parafusinho aqui da chave Allen, tá? Eu gosto de fazer os dois, eu não gosto só de colar, porque eu tenho medo que possa soltar. Então, o que que eu faço? Eu coloco a pontinha de cola aqui na parte que vai ficar pra dentro, tá? Do meu terminal, ó. Vou encaixar ele aqui na minha peça. Então, vou empurrar pra dentro o máximo que eu consigo. Ó. E aqui, a gente já vai vir com a chavezinha. Ela encaixa bem certinho aqui no parafuso. E é só rodar. Para fixar bem essa alça. É
Essas chaves aqui é bem fácil de encontrar em casas de utilidades, tá, gente? Ó, então todo o parafusinho foi lá pra dentro, não tem como soltar. A gente colou e botou o parafusinho, tá? Fica bem seguro. E vamos fazer o mesmo aqui nesse lado. Esse lado ficou com uma pontinha um pouquinho mais difícil de colocar lá pra dentro, que eu deixei pouco fio pra fazer aquela parte mais afuniladinha. Então, quanto mais fininho ficar, mais fácil que você vai conseguir encaixar aqui e prender bem o fio na sua peça. Apertar aqui também. Até o parafuso entrar todo. Então fica bem firme. Ó, então, a alça pronta com os terminais aplicados também da Casa de Palha Acessórios. E aí a gente vem agora para nossa aba que a gente já deixou coladinha. Então aqui é só a gente cortar bem rente para não aparecer onde a gente colou. Tanto aqui quanto aqui. E agora, essa parte aqui é a parte que a gente precisa saber se ficou no tamanho certo a nossa aba, né? Então lá, quando você estava fazendo, você já pode pegar a sua peça, aqui eu vou fazer agora, né? Mas você já poderia ter visto lá se deu certinho quando estava produzindo, né? Caso não deu o tamanho, já ia refazer. Mas o que a gente precisa fazer? Colocar ela aqui, ó, um em cima do outro e ver se ela vai pegar desde aqui, onde a gente vai posicionar ela, tampando esse miolinho, ó, até o outro lado, onde a gente vai colocar o fecho. Olha só, a minha ficou certinha. Ela não precisa pegar até aqui embaixo, porque aqui embaixo vai o nosso fecho para ficar bem no miolinho, tá? Então, a hora que estiver produzindo, você já pode ir fazendo a medida. Ah, fiz 23 correntinhas e não deu, Duda. Não, então vou fazer com 25 para testar. Então, aqui é uma questão de teste. Com o meu ponto e a minha agulha, eu sei que para mim 23 correntinhas dá certo, tá? Então, aqui a gente vai fazer agora a aplicação do nosso fecho, tá? Lá na Casa de Palha Acessórios, a gente tem esse fecho aqui, que é o grande. E a gente tem também esse aqui, que é o médio. Esse aqui, ele é um pouquinho mais robusto que esse, ó. Porém, de tamanho, eles têm o mesmo tamanho. De altura, né? Esse aqui, ele tem fechamento com parafusinho chave Phillips. E esse aqui é com a mesma chave Allen, tá? Ó, essa peça aqui é uma que tá com o fecho médio, para vocês verem. Os dois ficam super lindos, tá? Então, você tem o fecho aí, né? A gente vai aplicar esse aqui hoje. E a gente vai aplicar essa parte aqui na nossa aba e essa parte aqui na nossa bolsa. Então, aqui ela também vem com os parafusinhos, ó. Eu vou puxar aqui pra fora. Utilizáveis com a chave Allen. São 2. E esses fechos aqui, eles são um pouquinho mais trabalhosos de aplicar, tá? Então aqui, ó, a gente vai escolher o lado que vai ficar pra frente, então tanto faz aí, né? Você vê o lado que ficou mais bonito. Eu vou pegar esse lado aqui e a gente vai aplicar esse fecho exatamente nessas duas correntinhas aqui da borda, ó. E bem na correntinha aqui de fora da nossa carreira do ponto baixíssimo, tá? Ó, na verdade eu vou aplicar ela desse lado aqui, porque eu tô vendo que essas duas correntinhas aqui, elas estão mais centralizadas do que essa daqui, tá? Então vamos vir aqui desse lado. E a gente vai colocar bem na correntinha de baixo, tá? Essa parte, eu confesso que ela é um pouco mais chatinha e trabalhosa. Então, você vai ver aqui, ó, e vai ficar exatamente aqui nessa ponta esse fecho. E aí,
Aqui é um pouquinho difícil, se você tiver uma mão extra aí para dar uma ajuda, eu aconselho, porque você precisa puxar essa correntinha, colocar ela ali dentro e ainda apertar o parafusinho, tá? Então, vou virar ela aqui de costas. Vou posicionar onde eu quero apertar ela. E com a própria chavezinha, eu vou puxar essa correntinha lá pra dentro da minha peça. Dessa maneira aqui, ó. Puxei ela lá pra dentro, sei que o parafusinho vai pegar nela, tá? E aí, eu vou soltar ela lá dentro. Se você tiver alguém pra segurar ela lá pra você, ó, lá dentro, facilita. Eu vou botar ela lá e vou tentar me virar aqui. Ó, e apertei o parafuso. E já vi que firmou lá nela, ó. E agora eu vou pro outro lado, vou fazer da mesma maneira. Vou virar aqui pra mim. Vou puxar essa correntinha lá pra dentro. Posicionando ela lá, depois do meu parafusinho. E novamente vou apertar ali com a chave. Ó, não pegou, tá? Nessa segunda aqui não pegou, vou fazer de novo. Já deixo o parafusinho aqui preparado. Vou puxar de novo a minha correntinha. Vem lá pra baixo. E vou fazer novamente. Ó, agora prendeu bem nos dois fiozinhos, tá? Então, é dessa maneira que a gente aplica esse fecho aqui na ponta da nossa aba. Desse jeitinho. Aqui, se você puxar e ainda ficar um buraquinho aqui em cima, eu indico você pegar um pedacinho de fio. Não foi o caso aqui nesse agora, mas vou mostrar pra vocês. Um pedacinho de fio pequeno. E você vai passar aqui, ó, pra dar um acabamento. Eu vou passar esse aqui só pra mostrar pra vocês. Então, coloca na agulha de tapeçaria aí. E passa bem aqui nesse pedacinho, ó. Leva lá pra trás. Ó. Estão vendo? E leva lá pra trás aqui novamente. Ó. Dando um acabamentozinho aqui na base, tá? Caso ele fique o buraquinho aparecendo. Aqui não ficou, eu vou deixar sem. Tá? Então, tudo pronto, as nossas peças. Agora a gente vai colocar aqui na nossa parte da base da nossa bolsa, a parte da base do fecho, tá? Então aqui você pode escolher a parte que ficou mais linda. Espero que as duas tenham ficado iguais. Para posicionar esse fecho aqui. Eu gosto de deixar a parte onde a gente fez a emenda mais para lateral ou para baixo, tá? Vou deixar ela assim. E aqui não tem segredo, a gente vai pegar essa parte aqui e vai posicionar exatamente no centrinho, no miolo da nossa bolsa, tá? Ó, então aqui eu vou encaixar e vou ver como que vai ficar. Ó, encaixei, ela ficou mais para essa lateral do que para essa, consegue perceber? Então, eu vou virando a bolsa aqui e achando a posição exata onde eu encaixe e não fique tão aparente essa diferença nas duas laterais. Ó, aqui ficou bem no centro. Estão vendo? Todos os pontinhos aqui aparecendo. Ó, aqui dentro a gente tem os dois pontinhos, aonde a gente vai pegar a plaquinha que vem junto com esse acessório. Vai posicionar aqui encaixando. E aí a gente vai fazer essa dobra aqui com a alicate, tá? Deixa eu botar esse aqui embaixo para posicionar. Ó, aí você vai apertar aqui.
e com o alicate vai conseguir dobrar essa partezinha. Vou dobrar aqui pra fora, tanto em cima quanto o de baixo. Ficando dessa forma, tá? Aqui, essa parte aqui da minha base, eu ainda não finalizei, que foi a que eu já deixei pronta. Então, já vou colar aqui também. Então, agora com todos os nossos metais aplicados, a gente precisa já, primeiro de tudo, antes de fechar essa nossa bolsa, fazer a aplicação da aba em um dos lados, né? Então, para a gente fazer essa aplicação da aba, a gente vai pegar aqui, posicionar uma em cima da outra, colocar aqui a nossa aba na nossa bolsa, ó, e levar ela lá para trás, pra gente marcar aonde a gente vai começar a costurar essa aba na nossa peça, né? Ó, então, com calma, segurando aí, posicionei aqui na frente, levei ela lá pra trás, ó, e vou virar aqui, e ela ficou no tamanho perfeito, ó, bem circulando essa carreira aqui como eu gosto, ó. Então, aqui é onde a gente precisa já pegar um pedaço de fio que a gente vai fazer a aplicação ali dessa costura, tá? Um pedaço, ó, generoso, não precisa ser tão grande porque não gasta muito. E a gente já vai deixar aqui na agulha de tapeçaria. E novamente, ó, vou deixar ela aqui em pé. Essa medida que ela precisa ser exata para depois você não costurar ela muito para baixo e ficar pressionando aqui a bolsa na hora de fechar aqui na frente, tá? Então, aqui, ó. Assim tá perfeita. Vou botar ela aqui bem no centro. E aí eu vou soltar ela aqui da frente. E não posso soltar aqui de trás, que vai ser onde eu vou costurar ela, tá? Ó, então, eu venho já com a minha linha aqui na agulha. E bem aqui em cima, na terceira carreira aqui, ó, primeira, segunda, terceira, eu vou sair aqui com a minha agulha no centro do Vzinho aqui, ó, no centro do meu ponto baixo, tá? Ó. Então, trago aqui pra frente e eu vou passar por baixo dessa abinha do ponto aqui do baixo e desse, ó. E vou levar lá pra baixo pelo centro desse próximo ponto, tá? Exatamente onde eu saí, eu vou descer esse ponto. E levo lá pra trás, pra não dar marcação dessa costura aqui. Ó, ficando dessa forma. E aí, aqui por dentro, ó, vai deixar esse pedaço aqui e vai seguir. Vou botar aqui a minha agulha, saindo um pouco mais para baixo. Não precisamos entrar em todos, tá? Eu faço uns 4 pontos em cada lateral. Ó, vou entrar aqui. Sair aqui, ó, dentro de um ponto baixo. Trago tudo pra frente. Passo aqui por baixo desses dois. E levo lá pra dentro, pelo centro do ponto. Aí você vai procurando onde consegue sair com a sua agulha. E assim a gente vai costurando, tá? Essa aba na bolsa. Ó, já tô aqui na metade, já quase chegando aqui embaixo. Vou fazer um aqui, um aqui, um aqui e um aqui embaixo, tá? Traz pra frente.
Passo por baixo aqui dos dois pontinhos. E pelo mesmo lugar que eu saí, levo lá pra dentro. Então, eu vou fazer isso até chegar aqui em cima novamente. Ó, aqui eu já vou fazer bem aqui embaixo. E volto lá no final pra gente finalizarmos juntos. Então, gente, cheguei até aqui em cima, ó, e levei o último pedacinho ali pra dentro. E agora aqui a gente vai encontrar essas duas partezinhas aqui da costura, ó, lá por cima, pra poder finalizar, tá? E aqui atrás, ó, ela fica, ó, aqui tá os dois da costura, né, na mesma altura, e aqui ela fica bem firme, bem aplicadinha, tá? Ó, então aqui eu vou levar aqui por dentro dos pontinhos até ali o outro lado. E aqui eu faço o acabamento com um nozinho, tá? Vocês podem costurar, colar, fazer da maneira como preferem. Eu faço 2 nozinhos bem firmes. Fica bem firme mesmo. Passo uma colinha no nozinho, para ele não soltar. E corto bem rente a peça também. Esse eu não corto tão rente, eu deixo um pedacinho para não ficar muito rente ao nó, né? Não poderia soltar com mais facilidade. E aí pode aplicar também mais um pouquinho de cola aqui do outro lado. Como ele fica bem ali em cima e bem pra dentro e fica viradinho assim, ó, e a bolsa fica bem fechadinha, não tem como ver, tá? Então agora, depois de aplicado, agora sim a gente vai posicionar aqui a nossa parte da frente, ó. E ficou, ó, bem certinho, sem pressionar aqui, tá? E aí, agora sim, a gente tá quase finalizando essa peça. A gente vai fazer a união aqui das laterais, tá? E aqui na lateral, ela já fica com esses 2 acabamentos aqui, lá da parte que a gente fez, do acabamento baixíssimo. E aqui a gente vai fazer agora mais um acabamento baixíssimo, que deixa ainda mais linda essa parte das laterais. Então aqui, depois que a gente aplicou aqui atrás, né, costurou, tá tudo certo, deu aqui na frente, a gente vai botar ela bem certinho aqui uma com a outra e já vai pegar o nosso fio pra gente fazer a união aqui delas. Então aqui peguei o fio, volta a agulha e aí a gente vai aqui escolher aonde que a gente vai começar a fechar. Eu gosto de deixar um bom fechamento, uma boa abertura aqui em cima, tá? Então eu escolho mais ou menos aqui numa diagonal, partindo daqui um pouquinho acima, ó. Daqui até aqui. Daqui até aqui eu acho muito, tá? Então por isso que eu pego aqui a metade e faço um pouquinho mais acima, tá? Então aqui como é que eu vou fazer? Tá certinha, tá como eu quero fechar. Eu vou pegar aqui o meu fio. Eu vou começar com ela fechadinha. Eu vou escolher aqui a altura do meu fechamento, então eu vou fazer mais ou menos por aqui, ó, uns 4 dedos aqui da minha aba, tá? E a gente sempre vai fazer o fechamento pelas correntinhas de baixo desse nosso acabamento aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, aqui, eu vou fazer mais ou menos por aqui, e eu vou pegar... Estão vendo que tem essa correntinha aqui de fora e essa daqui, que a outra fica mais pra dentro, né? A gente vai, ó, na de dentro, tá? Eu vou abrir um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. Ó, então eu vou pegar a correntinha de dentro, desse lado, da frente, com a correntinha de dentro, ali da outra lateral. Só a correntinha, tá? Sem pegar esses nozinhos lá de dentro.
Ó, então vou fechar aqui de novo para posicionar, que é difícil de mostrar para vocês aqui. Ó, então escolho aqui aonde eu quero e vou na correntinha de dentro desse lado com a correntinha, só na correntinha, com a correntinha de dentro ali do outro lado, ó. Posicionei, minha agulha tá lá dentro. Vou pegar o fio do trabalho. Vou botar lá dentro da minha bolsa e vou puxar aqui pra fora, tá? Só vou pegar um pedaço e puxar aqui pra fora. Ó, dessa forma. Lá dentro vai ficar o fio que vem do novelo e a pontinha. E aqui, depois que você escolher o lugar que você for fechar, você já pode tirar aqui pra ficar mais fácil de mexer na bolsa. Ou deixa fechado, se você achar melhor. Ó, e aqui agora a gente vai começar o fechamento. Então, esse aqui eu deixo lá pra dentro. E eu sempre vou pegar, ó, na próxima correntinha de dentro. Aqui. E ali no outro lado, na próxima correntinha de dentro, tá? Pego nas duas, laço, ó, lá dentro do novelo o fio do trabalho, lá dentro da minha bolsa. Trago por uma abinha, trago pela outra e aqui tiro dessa que tá na agulha também. Ó, e a gente vai criar as correntinhas aqui fora, tá? O próximo, entro nesse aqui, entro no próximo de dentro da correntinha, laço e fecho de todos. Ó. Então, a gente vai formar uma carreira de acabamento de baixíssimo, tá? Então, sempre, ó, correntinha de dentro, sem pegar o nozinho lá dentro, ó. É só a correntinha. E a correntinha desse lado daqui, laça tudo, traz pra frente, tirando de dentro de um, tirando de dentro do outro. E por último, esse aqui de fora. Tá? E a lateral vai ser toda assim, gente. Ó. Sempre vai ter a próxima correntinha pra um. E você dispensa que você acabou de utilizar e põe na próxima, tá? Ó, dessa forma. E aí eu vou fechar aqui. E vocês vão fechando aí. Vou fazer mais uns pontinhos aqui e parar para vocês verem o resultado que dá na peça. Ó, então, esse aqui é o resultado que a gente vai ter depois da peça toda fechadinha, tá? Vou abrir aqui, ó, a gente vai ajeitar depois. E fica esse acabamento aqui na lateral da sua bolsa todinha, tá? Ó. Então, eu vou continuar aqui fazendo esse fechamento até chegar aqui no meu outro lado, mais ou menos na mesma altura, tá? E já volto. Então, cheguei aqui no final, vim fazendo meu ponto baixíssimo ao redor de toda essa minha base. E olha que linda que fica, tá? Então, aqui, ó, cheguei exatamente na altura da abertura dos dois lados que eu gostaria. Então, vou puxar um pouquinho aqui, vou fechar a minha abinha para ver como é que ficou. E aqui o legal é que se você perceber que, ficou com pouco espaço, ó, por exemplo, vou abrir aqui, achei que ficou ruim de botar a mão. Você pode desfazer uns pontinhos daqui, desfazer uns pontinhos daqui e deixar maior, né, se você quiser. Então, mais vale você fazer mais fechadinho e depois abrir do que você chegar aqui no final e ver que ficou muito aberta e ter que voltar e fazer tudo de novo, tá? Então, aqui eu vou finalizar cortando esse fio. Vou trazer aqui tudo pra frente e com o auxílio da agulha de tapeçaria, eu vou levar esse fio lá pra dentro. Vou levar ele lá pra dentro como? Por 2 elinhos, tá? Ó. Aqui. Então, vendo o último pontinho que a gente fez, eu vou subir e levar ele inteirinho lá pra dentro. Então, aqui eu vou levar ele, vou pegar aqui num elinho aqui de dentro. Peraí. Ó, vou pegar aqui na correntinha de dentro desse lado. E na do outro lado também. E só vou levar ele lá pra trás. Ó, dessa forma, tá?
Lá dentro vai ser difícil de eu mostrar para vocês como eu finalizo, mas vocês podem finalizar da maneira que vocês preferem aí. O que que eu faço? Vou tentar mostrar aqui, ó. Eu pego lá o meu fiozinho e passo pelos dois lados nesse nozinho e nesse nozinho na mesma direção para arrematar e depois costurar ou colar, tá? Então vou tentar fazer aqui, ó. Vocês não, ó, só para vocês tentarem ver. Eu puxo bem ele aqui e vou arrematar passando aqui nas laterais no nozinho e na do outro lado também, tá? Então, ó, aqui eu trouxe aqui pra dentro, puxo e vou passar nesses nozinhos aqui da minha lateral. Peraí, ó, passei aqui, puxo e no outro lado, aqui, ó, da mesma maneira, vou trazer pelo elinho lá de dentro aqui, ó. Já pego mais um lá pra puxar e poder arrematar bem essa lateral, tá? Ó. E aí lá dentro você pode arrematar novamente e depois colar ou costurar. O mesmo nós vamos fazer aqui desse lado. Esse lado o fiozinho já tá lá pra dentro, né? E a gente vai pegar e arrematar ele, passando entre os nozinhos e fazendo o arremate lá por dentro também, colando ou costurando, tá? Como a bolsa aqui ela tem uma aba uma abertura um pouco pequena, fica difícil de eu mostrar pra vocês, tá? Então assim a gente finaliza os cantinhos. E agora a gente já tá pronto pra finalizar com os acessórios. Ó, então, ela tá aqui dessa maneira. Uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês é que se vocês quiserem fazer a bolsa borro sem a aba, a gente tem lá na Casa de Palha Acessórios um fecho super legal. Esse fecho aqui de tigre, que ele é com imã, ó. E aí você pode aplicar aqui nas duas abas aqui da bolsa, nas duas laterais, né? E a pessoa simplesmente abre aqui em cima com o imã, né? Mas essa partezinha aqui dá um super charme, né? Então aqui a bolsa fechadinha. Vamos aplicar a nossa alça, né? Aqui nas duas laterais. Então ela já vem com a argola mosquetão. Essa aqui é a alça fechada lixada. Eu gosto de tirar as argolas aqui da alça para aplicar. Então a gente vai vir aqui na lateral. E eu vou passar nessas duas argolinhas, na do centro e nas duas da outra lateral, para ficar bem firme, tá? Ó, nessas duas, nas duas do meio e mais nas duas laterais. Dessa forma. Vou botar um pouquinho mais para baixo. Pegando nas duas, nessa e nessa. E na mesma altura do outro lado. Dessa forma. Ó, então as duas argolinhas. Aqui a gente vai pendurar o nosso tassel. Então eu abro e penduro ele um pouquinho mais abaixo aqui da nossa argola. Nas duas argolinhas do meio ou aonde você achar melhor, né? Ó, dessa maneira. E aí vem só a aplicação da nossa alça de corrente, da nossa alça de mão, né? Então a gente aqui vai botar, só prender a corrente aqui numa lateral, deixar ela bem retinha aqui para prender a outra lateral, né? Não pode prender ela enroscada. Dessa forma. E agora vem a nossa alça de mão.
e é só prender aqui também. Então, prendemos um lado no próprio mosquetão e o outro lado. Ó, podem ver que aqui ela ficou um pouquinho mais afastada do que a outra que eu mostrei, porque a outra mosquetão eu coloquei mais para baixo. Então, na hora de prender os acessórios, você pode ver se você quer a alça mais para cima ou um pouquinho mais para baixo, mais encostadinha. E esse é o resultado final da nossa bolsa borro. Fica uma peça lindíssima, né? Então, gente, esse foi o resultado final da nossa bolsa borro. É uma peça super linda, apaixonante. Eu já tenho algumas, como vocês podem ver aqui no cenário. Espero que vocês tenham aprendido, gostado de produzir essa peça. Confesso que na primeira vez é um desafio maior, a gente leva mais tempo, mas com a prática isso vai ficando melhor, tá? Então espero que seja uma peça que seja muito vendável aí no ateliê de vocês e que vocês tenham curtido aprender ela junto comigo. E foi um prazer ensinar essa peça para vocês. Até a próxima!